pode se assentar. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Olha, irmão, eu digo a vocês, eu sou grato a Deus, porque, olha, estudar os profetas é um privilégio. E estudar os profetas, nós vemos como os livros proféticos são atuais. A gente fala, não, mas um livro que foi escrito há mais de 3 anos. Irmão, como os livros proféticos são atuais na nossa vida, principalmente nessa reta final da igreja na terra. Parece que eles escreveram os seus textos no presente século, mas é um texto que foi escrito lá longe, está bem distante, mas parece que foi escrito para os nossos dias e nos nossos dias. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 12 até o verso 21. Cada um lê o texto. Eu vou iniciar e depois os irmãos vão lendo até o verso 21. Olha o que diz o profeta. Lembrando aos irmãos uma coisa interessante, que lá no capítulo de número 30, não precisa abrir lá não, só vou citar, depois os irmãos lêem isso em casa. No livro, lá no capítulo de número 33, Deus vai dizer que Ezequiel era mudo. Deus não era um falador, e nem falava a hora que ele queria. Ele só falava quando Deus abria a boca dele. E para profetizar a palavra, terminou de profetizar, o homem ficava mudo de novo. Eu acho que Deus precisa fazer isso no nosso meio também. Amém. Amém, não, amém? Amém. Nos faça ficar mudo. E só nos faça abrir a boca para dizer coisa que vai edificar a vida do próximo. Amém, meus irmãos? Amém. Faça o marido ficar mudo. Para ele abrir a boca só quando for para dizer: ô minha flor, ô minha amiga, ô minha cheirosa. Amém, meus irmãos? Amém. Faça minha mulher ficar muda, para ela abrir a boca só para dizer: ô meu cheiroso, ô meu nego, vem cá, meu nego. Que Deus podia fazer assim como fez com Ezequiel. Ele só abria a boca quando vinha a palavra do Senhor sobre a vida dele. Louvado seja Deus. E o capítulo 14, versículo 1, e nós lemos isso lá no capítulo 8 também. Olha o que diz o capítulo 14, versículo 1. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim, porque ele era um mudo. Eles só iam diante de Ezequiel para ouvir ele abrir a boca para profetizar a palavra de Deus. Então, se eles ficavam sentados, eu fico imaginando a cena. Os maiorais da cidade olhando para Ezequiel, Ezequiel com a boca fechada. E eles lá: diga uma coisa. E Ezequiel mudo. Mas só quando vinha a palavra é que Deus abria a boca de Ezequiel e Ezequiel profetizava, não aquilo que eles queriam ouvir, mas aquilo que eles precisavam ouvir. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus podia fazer assim com a gente também. Amém? Amém. A mãe Érica disse amém. Então eu digo amém junto com ela também, em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 14, versículo 12. Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo, verso 13: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser consultado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que se levantar, que levantar os seus... Vocês estão no verso do capítulo 14 mesmo, meus irmãos? Não, verso 14 agora? não, verso 4. Não, minha gente. 14, no livro 12, agora 13, 14, esse negócio até o 21. 14 ou é 12? É 14, versículo 12. Vou ler, 14, capítulo 14, versículo 12. Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo, verso 13: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando
gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Verso 15. Se eu fizer passar pela terra nocivas, animarias e elas assolarem o que fique assolado, e ninguém passar por ela por causa das feras. E esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos, nem a filhas livrariam, eles só ficariam livres, e a terra seria assolada. 17. Ou se eu fizer vir a espada sobre esta terra, e disser, espada passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais. Ainda que aqueles 3 homens, presta atenção, está só repetindo, aqueles 3 homens, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos, nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. 19. Ou se eu enviar peste sobre a terra, e derramar o meu furor sobre ela, com sangue, para eliminar dela homens e animais. Vê que a ira de Deus estava tão profunda que ele ia acabar com tudo, com homens e com animais, não ia deixar nada na terra. Verso 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó, de novo, estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho, nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Verso 21. Porque diz o Senhor Jeová, quanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. Presta atenção, irmãos. Pode deixar aberto aí, nesse texto. Que o último versículo diz dos meus 4 maus juízos. Quais são? Nós vamos ver lá na frente. Quais são os juízos? Espada, guerra, fome, escassez de alimento, feras, animais atacando os seres humanos, a peste, epidemias, contra Jerusalém para cortar dela homens e feras. Muito se fala do amor de Deus e pouco se fala da justiça de Deus. Como eu sempre explico para os irmãos aqui, Deus não é amor e justiça. Não, está errado. Porque se eu falo que Deus é amor e justiça, eu estou acrescentando as ideias. O E aditivo é uma ideia, estou acrescentando. Qual é a primeira ideia? Amor. Acrescento mais ideia, justiça. É a ideia que se quando Deus opera, quando ele opera com amor, é só com amor. E a ideia quando ele opera com justiça, é só com justiça. Então parece um cão raivoso. Então quando Deus opera com a justiça, é um cão raivoso. Não. Deus, ele é um amor justo. Quando ele opera com amor, ele opera com amor justo. Quando ele opera na sua justiça, ele opera com amor justo, porque Deus retribui a cada um segundo o seu feito, seja ele bom, seja ele mau. Então o que é a justiça de Deus? Avança. Texto áureo. Tu és puro para os que são puros, mas é inimigo dos que são. Irmão, veja bem que logo na primeira parte do texto, Deus diz: eu sou puro para os que são puros, mas eu sou inimigo daqueles que são maus. Se eu, e ele não está falando para mundano, ele está falando para aqueles que o conhecem, para aqueles que supostamente servem a ele, mas se eu me tornar mau, Deus se faz o quê? Meu inimigo. Se eu abrigar maldade no meu coração, na minha alma, Deus não é meu amigo. Deus, ele é meu inimigo.
batizados, não conhecia a Bíblia, não conhecia nada. Não, o Senhor matou o seu filho porque você comprou uma televisão. Negativo. Aquilo que eu fizer, eu sou responsável por aquilo que eu faço, e não o meu vizinho, e não o meu irmão, e não o meu filho, não minha mãe. Ninguém é responsável. Eu sou responsável pelas coisas que eu faço. E as coisas que eu faço vai determinar a disposição de Deus para comigo, meus irmãos. Aquilo que você fizer vai determinar a disposição de Deus para com a sua vida. Se você for puro, como nós vemos lá no Salmo, a disposição de Deus para com você vai ser de um Deus puro, de um Deus amoroso, de um Deus bondoso, de um Deus abençoador. Mas se sua disposição for má, então, irmão, você já tem um inimigo. E não queira ter Deus como teu inimigo. Sabe por quê? Porque não tem instância para recorrer. Se o diabo for teu inimigo, você ainda pode recorrer a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se Deus for seu inimigo, não tem a quem recorrer. Então não queira que Deus se torne o seu inimigo. Se você se tornar mal, se suas ações forem mal, se suas atitudes forem mal, então você vai ter um inimigo implacável e não vai ter com quem você recorrer. Amém, meus irmãos? Avança. Já lemos. Deus é o único justo juiz. Irmão, entenda uma coisa. Isso é conceito de direito. Um juiz, quando ele vai julgar uma causa, ele tem que tapar de tudo que envolve aquela causa. Ele tem que tapar, ele tem que conhecer todos os fatos que cercam aquela causa. Portanto, que chega uma hora que o juiz pode dar uma sentença errada, porque ele não tem conhecimento de todos os fatos. Mas e Deus? Deus é um justo juiz, porque ele tem conhecimento de todos os fatos da sua vida. Ele não tem conhecimento só dos fatos que eu vejo. Ele tem conhecimento dos fatos que eu não vejo. Aquilo que está abrigado lá no seu coração, aquilo que está abrigado lá na sua alma, que eu não vejo, que os demais não vejam, Deus, ele sabe. Então por isso ele é um justo juiz. Quando ele entra em juízo com os seus filhos, ele tem conhecimento de tudo, porque Deus não julga uma causa sem uma justificativa. Deus não julga ninguém, não entra em juízo com ninguém sem ter conhecimento de todos os fatos. Quando Deus vai para cima de Jerusalém, é porque ele tem conhecimento de todos. Lembra que nós lemos lá no capítulo 8, que Ezequiel não sabia o que estava acontecendo lá na cidade. Deus pega ele pelo cabelo em uma visão, coloca ele lá dentro do templo. Diga: olha, Ezequiel, faz um buraco na parede. Ele faz um buraco, vê uma porta, e lá ele começa a ver as abominações que os sacerdotes estavam cometendo. Para Ezequiel não pensar que Deus estava sendo injusto no seu julgamento em relação a Jerusalém, em relação ao povo. Então, querido, Deus é um justo juiz, porque ele tem conhecimento de todos os fatos que cercam a nossa vida, que cercam a minha vida, que cercam a vida da igreja. Amém? Deus tem um conhecimento de uma nação inteira. Eu não sei o que se passa, eu não sei o que acontece, mas Deus sabe e conhece todas as coisas. Portanto, que quando ele entra em juízo, ele já entra em juízo de maneira justa, porque ele conhece todos os fatos para a glória de Deus. Avança. Amém. Esse texto do profeta, ele trabalha duas coisas. Primeiro, juízo de Deus é para todos os povos. Olha o que ele diz no capítulo 14 e o versículo de número 1. Ele diz: os anciãos vieram até Ezequiel, se assentaram diante de Ezequiel. Agora presta atenção na leitura do versículo de número 3. Ó. Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos aonde? Nos seus corações. Irmão, o que Deus está dizendo para Ezequiel? Ezequiel, esses caras não são crentes, Ezequiel.
esses caras aí já estão longe de mim há tempos. Eles estão aí só para ouvir uma palavra favoráveis a eles. Eles estão diante de você só com um interesse de ouvir que a cidade não vai ser destruída, porque até então a cidade não tinha sido destruída ainda. Eles não queriam que Deus destruísse, então eles vieram com uma intenção de ouvir aquilo que Deus não iria falar para eles. Meu irmão, qual é a sua intenção quando você sai de sua casa? Qual é a sua intenção quando você sai lá da sua casa e vem para a igreja? O que você quer ouvir? O que você espera ouvir? O que você almeja? Porque Deus, Ele conhece todas as coisas que passam na minha alma, que passam na sua alma. Ele diz, a intenção deles não é boa, porque eles já levantaram ídolos nos seus corações e estão aqui com interesse somente de ouvir uma palavra que eu não vou dar a eles, mas eu vou dar a eles uma sentença. Qual é a disposição que há na minha alma e na sua alma, em nome de Jesus? Segundo, além de separar todos os povos, o juízo de Deus recai sobre o seu povo rebelde. Depois nós vamos ver que tipo de gente que Ezequiel estava trabalhando. Então o juízo de Deus vem para todos os povos, e o juízo de Deus vem para os seus filhos rebeldes. Portanto, meus irmãos, que nós temos que ler o capítulo 14, prestar atenção se no meu coração, se no seu coração não há a mesma disposição desses homens aqui, para que não venha o juízo de Deus sobre minha vida, sobre sua vida, em nome de Jesus. Avança. O que é juízo ou justiça? Aquilo que é reto ou retilíneo. Portanto, a justiça de Deus é sua retidão, sua santidade em ação, e sua justiça é sua retidão em reino e governo. Deus governa com sua santidade, Deus governa com a sua justiça, e tudo que Ele fizer, Ele faz de maneira reta, de maneira santa, porque Deus é justo e Deus é santo para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? É por isso que Ele diz que cada um de nós que estamos temos que ser santo e justo como Ele é. Amém, meus irmãos? Ele é o padrão. Ele é o padrão. É para Ele que eu tenho que olhar. É nele que eu tenho que visualizar. Deus é santo, eu tenho que ser santo. Deus é justo, eu tenho que ser justo. Irmão, presta atenção. Eu nunca vi tanta injustiça correr no meio do povo de Deus como esse período. Nunca vi. Irmão, é a injustiça da miséria. Ô, irmão, aonde é que nós estamos com a cabeça? Onde é que está a nossa fé? Onde é que está a nossa esperança? A Bíblia nos chama para ser justo diante do Senhor. A Bíblia nos chama para ser santo diante do Senhor. Se o Senhor levantar um Fernandinho Beramar e dizer, eis aqui um vaso escolhido, nós vamos julgar. Como é que pode? Eu estou aqui há 300 anos e Deus não me levanta, mas levanta um homem como esse e faz dele labareda de fogo em suas mãos. Cadê a justiça de Deus aí? Cadê a santidade de Deus aí? Pois é exatamente por Deus conhecer todas as coisas, conhecer cada um de nós, é que Deus faz coisas absurdas para confundir os sábios e os entendidos, como diz Paulo. Se Ele é santo, se Ele é justo, Ele espera que nós sejamos santos e justos como Ele é. Mas aqui nós vemos nessa justiça de Deus, e aí para os desavisados, mas não tem graça no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é um livro que só tem sangue, só tem morte.
direitinho. Na justiça de Deus, nós temos duas coisas aí. Nós temos um limite: Jonas em Nínive. Nós temos longanimidade. Jonas escreve o seu texto no ano 765. Quando ele vai para Nínive e diz: vai morrer. É 765. E diz a Bíblia que o povo se arrepende dos seus maus caminhos. Retribuição. Não escreve seu texto no ano 710. Se os irmãos não sabem, o livro do profeta Naum é o livro que Deus se levantou o profeta Naum para trazer uma sentença de juízo sobre Nínive. Entre o juízo e entre a retribuição passaram 55 anos para Deus executar o seu juízo sobre o povo rebelde. Olha a graça de Deus aí, em que Deus nos avisa, em que Deus nos alerta e espera de cada um de nós que nos voltemos de nossos pecados para Ele, nos convertemos a Ele, para que Ele não entre em juízo para com o seu povo. Olha como é que Deus é misericordioso. Deus não diz que vai julgar e julga imediatamente, há exceções, mas Deus ele avisa com antecedência: olha, se vocês não se converterem dos seus maus caminhos, eu vou trazer juízo sobre vocês. Ele falou para Nínive, mas ele deu um tempo de mais ou menos 55 anos até destruir aquela nação por inteiro, porque Deus é misericordioso. Deus está nos alertando, Deus está nos avisando, Deus está nos chamando, mas Ele dá um tempo entre executar, entre o chamamento e a execução. Ele dá um tempo para que nós nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos para Ele. Amém, meus irmãos? Portanto, que eu e os senhores aqui podem dizer: eu não fui avisado, porque Deus não faz coisa alguma sem antes nos avisar daquilo que Ele vai fazer no meio do seu povo. Avança. Como é que nós identificamos o juízo de Deus? Olha o discurso profético. Olha o que diz Amós capítulo 3, versículo 7. Algum irmão rapidinho, abre lá em Amós capítulo 3 e versículo 7. Rápido, irmãos, me ajude aí. Amós capítulo 3 e versículo 7. Está aqui: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo ao seu servo, os profetas. Deus ele não faz nada sem antes avisar. Deus não faz nada sem antes nos alertar. Deus não faz nada sem antes dizer aquilo que Ele vai fazer com o seu povo. Ele nos alerta. Então o juízo de Deus nunca acontece de forma sem causa e de forma justa. Ele avisa com antecedência. Ele dá oportunidade de arrependimento, que é o de Jeremias capítulo 3, versículo 14. Ele é o Deus que avisa o juízo, mas Ele dá um tempo de arrependimento para o seu povo. Eu não sei quanto tempo de arrependimento a igreja brasileira terá, mas eu sei que a voz do Senhor está ecoando pelos púlpitos do Brasil, chamando o seu povo para o arrependimento. Deus está ecoando a sua voz nos púlpitos brasileiros, chamando os seus filhos para o arrependimento. Eu não sei quanto tempo vai durar só entre Deus falar e executar o seu juízo no meio do seu povo, porque diz a Bíblia que Ele vem buscar um povo zeloso e de boas obras. Agora cabe a você fazer a reflexão: que tipo de igreja eu tenho sido? Eu tenho sido uma igreja zelosa? Eu tenho sido uma igreja de boas obras? Que tipo de igreja que eu tenho sido diante do Senhor? Porque é esse tipo de igreja que Ele vem buscar. Uma igreja zelosa, uma igreja de boas obras, que está diante do Senhor, servindo, louvando, adorando somente a Ele
nós que estamos aqui essa noite, meus irmãos. E ele vem falando reiteradamente. A cada instante que eu venho a esta casa, a cada instante que você vem a esta casa, ele vem falando. É bem verdade que em muitos púlpitos virou ou circo ou um banco um divã de psicologia, em que se busca autoajuda. Quem já participou de palestra de autoajuda? Nada contra a sua profissão, viu, Abel? Por favor, me entenda aí. Mas quem já participou de uma palestra de autoajuda? Você vai lá na empresa lá, convida lá um palestrante, o palestrante enfia um monte de coisa, você sai dali parecendo, pô, agora vai, agora sim, agora eu vou ficar rico. Você sai turbinado. Você vai passando, o gás vai indo embora, né? Vai ficando xoxo, murcho, e não sai do lugar. A igreja não precisa de autoajuda. A igreja precisa de palavra que lhe confronte, porque a melhor autoajuda para o ser humano é o confronto, que nos coloque diante de nós mesmos, diante de nosso pecado, e nós chegamos à conclusão: realmente eu sou um miserável, um pecador, que preciso me converter, me colocar diante do Senhor, para que eu chegue na Jerusalém celestial em nome de Jesus. Amém? Essa vai ser um combustível para a sua vida. Isso vai ser para você ânimo, para você prosseguir até chegar na Canaã celestial em nome de Jesus. Mas em muitos lugares estão abandonando a palavra do Senhor, estão abandonando a pregação. Não, irmão, não fale disso não, você vai esvaziar a igreja. Mas eu estou igual a Lutero. Se for para defender a verdade fazer guerra, eu prefiro a guerra, mas não quero a falsa paz. Se a verdade produzir guerra, eu quero a verdade, porque diz a palavra: conhecereis a verdade e ela... Pronto, eu quero a guerra então. Se for para ter paz e uma falsa paz, eu prefiro a guerra, mas eu prefiro falar a palavra de Deus no seu coração. Porque quando eu chegar lá, diante do Senhor, e tivermos naquela fila celestial, ninguém vai poder esticar o pescocinho e ir lá, o negócio está pegando na prega lá. Eu falei, eu sabia que ele tinha que ter falado, mas ele não falou. Mas aqui digo, não tem mais que pregação xoxa é essa? Que negócio, um culto de domingo essa pregação. Mas é essa pregação que vai te levar para o céu. Essa pregação que vai lhe converter. Essa pregação que vai lhe colocar diante do Rei da Glória. Só aquele que pode resolver o meu problema e o seu problema em nome de Jesus. Mas ele dá oportunidade para nós nos arrependermos. Quando tem arrependimento, aí ele entra com juízo. Avança. Primeira parte do oráculo, versículo 13. Olha o que diz o versículo 13 de Ezequiel, capítulo 14. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela. Olha, irmão, não queira que Deus estenda a mão contra você, não, pelo amor de Deus. Não deixa Deus estender a sua mão, a mão dele contra você. Porque se ele estender a mão contra você, é o que vai acontecer aqui. Olha o que acontece quando Deus estende a sua mão. Tornarei estável o quê? O sustento de pão. Deus usa várias formas para aplicar o seu juízo. Nesse caso aqui, que nós estamos estudando, viria em instabilidade de pão. Aqui o juízo vem com uma crise econômica nacional. Aqui, irmão, no Brasil, essa palavra nós estamos até acostumados, mas a maioria não sabe nem o que é. Aqui no Brasil nós estamos acostumados a ouvir recessão financeira. Parece ser infinito, né? Ad eterno, nunca saímos da recessão. É uma recessão. O que é recessão? É uma crise econômica na qual a redução da renda, teu salário mingua, teu dinheiro não dá para pagar as contas, teu dinheiro não dá para fazer compra, não dá para fazer quase nada. Nível de emprego abaixa ou cai. Atividade empresarial também. E aí fica uma crise financeira tão grande
semelhante? Não te parece coincidente? Não te parece o Brasil? Parece que o profeta Ezequiel está aqui no Brasil, vendo a nossa situação e dizendo: é isso aí, meu povo. É isso aí que vai sobrar para vocês, se vocês não se converterem. Irmãos, quem tem que se converter não é o Brasil, não. Eu fico só vendo. É o Brasil. Quem tem que se converter são os 40 milhões que eu não sei aonde está. Cadê os 40 milhões de crentes que deveriam fazer diferença nessa nação? Que deveria salvar esta nação? Que deveria trazer palavra de esperança nessa nação? Cadê os 40 milhões? É nós que temos que nos converter, mas eu só fico ouvindo. Deus vai mandar um avivamento, vai mandar que mande. Mas agora, acalma. Eu não conheço nenhum avivamento na história da Bíblia, na história da igreja, que não venha debaixo de peia. Todo avivamento que Deus manda, primeiro vem a chibata. Aí o avivamento vem, sabe por quê? Porque aí quando a peia vai. Irmão, quem aqui já apanhou de vara de marmelo? De corda de poço, de cinta, de fivela de cinta. Irmão, quem não sabe dançar, aprende a dançar. Mas é ai correndo. É ai correndo para achar, sabe o quê? Um lugar para se abrigar, para não tomar lapada mais. Se o avivamento que estão pedindo vir sobre a igreja, se prepare que a lapada vai vir e tu vai vir correndo. Ai papai, me ajuda aqui. Aí nós vamos aprender o que é clamar ao Senhor. Aí nós vamos aprender o que é derramar nossa alma, derramar nossa vida diante do Senhor. Aí o avivamento virá sobre a igreja do Senhor. Aí você vai ver crente peitudo, que não tem medo de ninguém, que não se acovarda, que não tem medo de dizer que só o Senhor é Deus. Porque os crentes estão vendo crente secreto. Ninguém sabe onde está, ninguém viu. É que nem caviar, nunca vi, nunca comi. Cadê os crentes? Nunca vi e não sei nem onde está. Mas quando o avivamento vier e a lapada vier no teu nome, tu vai ficar: ai papai, me ajuda aqui. Aí sim você vai ser um crente avivado para a glória de Deus e não vai ter medo de nada. E nem vai ficar espantado com nada. Porque crente avivado, crente do poder de Deus, ele não tem medo de nada e nem de ninguém para a glória de Deus. Amém? Que Deus mande o avivamento. Eu tenho orado. Manda, Senhor, manda. Nem que doa no meu nome, mas manda. Porque o Senhor não morreu para ter uma igreja apática. O Senhor não morreu para ter uma igreja fracassada. O Senhor não morreu para ter uma igreja calada. Mas Deus morreu para ter uma igreja viva, uma igreja forte, uma igreja que clama, uma igreja que fala que só o Senhor é Deus nessa nação perdida. Não é o Brasil que tem que se converter, não. São os crentes que fazem parte da nação brasileira que tem que se converter para salvar o Brasil, em nome de Jesus. Amém? E ninguém vai poder vencer essa igreja, porque ela vai se tornar uma igreja poderosa. E vão ter medo e respeito, como foi com o povo na época de Josué. As nações tinham medo só de ouvir falar do povo, porque sabia o Deus que aquele povo servia. O brasileiro sem Deus tem que ter medo da igreja do Senhor, porque vai conhecer o Deus que essa igreja serve para a glória de Deus. Então, se você está orando por avivamento, continue orando, mas saiba que a lapada vai vir sobre sua vida e sobre a minha vida, em nome de Jesus. Avança. Descrição do agente do juízo. Quais são os agentes? Deus manda a chuva como bênção. Mas aí sabe o que o povo vai fazer? Vai lá adorar Baal. Ó Baal, obrigado Baal pela chuva. Deus manda a prosperidade para o teu bolso.
Deus é que estava dando a bênção para o povo em nome de Jesus. Aí o meu Deus é o seguinte: vou julgar esse povo pelos seus pecados. Agora veja bem, irmãos, Levíticos capítulo 26, versículo 17, versículo 14 e 17, leia na sua casa. Esse texto de Levíticos capítulo 26, 14, isso aqui é para os desavisados que dizem que não tem graça no Antigo Testamento. Ele foi escrito no ano, presta atenção, ele foi escrito no ano 1440. Levíticos foi escrito no ano de 1440. Ezequiel foi escrito no ano de 592. Lá no texto de Levítico, Deus está dizendo: olha, cambada, se vocês não ouvirem minha voz, não fizerem a minha vontade, eu vou mandar a espada, eu vou mandar a peste, eu vou mandar a fome, eu vou mandar as feras sobre vocês. Quando foi? 1440. Aí Deus levanta Ezequiel, diga: Ezequiel, eu avisei lá atrás. Quantos anos se passou entre aquilo que Deus falou e a execução? Irmãos, passaram-se 808 anos para Deus executar aquilo que Ele falou em Levíticos, capítulo 26, do versículo 14 a 17. Veja como Deus é misericordioso. Veja como Deus é bondoso. Veja como Deus ama o seu povo. Ele fala o que vai fazer, mas Ele dá um espaço de tempo para que nós nos arrependamos e nos convertamos, para que Ele não entre em juízo para com os seus filhos. Amém, meus irmãos? Amém. Então, se você está ouvindo a voz do Senhor, ouça e execute, porque vai chegar uma hora, porque tudo tem um teto, tudo tem um limite. Não espera chegar no limite de Deus. Porque quando chegar no limite de Deus, irmão, Ele vai chamar você para juízo. E você não vai gostar, como o povo também não gostou. Amém? Avança. Agente de juízo. Quem são os agentes? Espada, guerra. Ô irmão, isso é uma novidade para vocês? Guerra. Desde que o mundo é mundo, estamos em guerra. O ser humano não sabe viver em paz. Isso é a tristeza. O ser humano não sabe viver em paz. Quando Deus dá paz para o seu bichinho de Jacó, estou dizendo aquilo que a Bíblia diz, bichinho de Jacó. Quando Deus dá paz, o bichinho de Jacó arruma um jeito de fazer guerra. Está tudo em paz, tudo tranquilo. O bichinho vai lá e arruma uma maneira de trazer guerra para a sua própria vida, porque nós parecemos que não sabemos viver em paz. Então, Deus traz a espada, guerra. Deus traz fome, escassez de alimento. E o povo preocupado, não vai ter coisa. A primeira coisa que o povo crente se preocupa, não vai ter de comer. Ô irmão, me diz aí, qual foi o dia que você não comeu por falta de comida? Não vai faltar mais de comer. Vai faltar de comer o quê, rapaz? Tu é filho de Deus. Deus sustenta os seus filhos. Deus provê para os seus filhos. Deus abençoa os seus filhos. Não vai faltar de comer. Vai faltar de comer coisa nenhuma. Deus continua abençoando os seus filhos. Mas vem a escassez de alimento. Feras, ataques de animais e peste, epidemias, caçando nações, caçando povos. Esses são os agentes do juízo de Deus. Irmão, não fique imaginando, calculando. Como é que será que Deus vai? Irmão, está aqui, a forma que Ele faz está aqui, ó. Espada, fome, fera e peste. Tudo isso Deus traz sobre aquele que não serve a Ele com integridade. Avança. Sobre a petição que Deus não atende. Irmãos, tem oração que Deus não ouve. E aqui já vou partindo para o encerramento. Deus ouviu Abraão orando por Sodoma e Gomorra. Deus ouviu Moisés e Samuel orando pelo povo. E Deus vai lá e perdoa. E nós somos instruídos a orar e interceder. Amém? Só que tem oração que Deus não ouve mais. Tem oração que Deus não ouve e não responde mais, ainda que nós somos ensinados a interceder. Irmão, os primos estão certos.
Os que não estão certos. Porque eles dizem o seguinte: eles só ajudam alguém se eles oram e se eles se desmaiam. Certa parte eles estão certos. Porque nós somos bem Samuel. Deus já está dizendo: eu vou entrar em juízo para esse cara aí. Mas não, Senhor, tem misericórdia dele, Senhor. Ajuda ele, Senhor. Tem oração que Deus não ouve e não responde. Avança. Um castigo inevitável. Deus está dizendo: vou trazer juízo sobre este povo que se afastou, que se apostatou. O que significa apostasia? Afastamento. Irmão, nós temos uma sequência de parábolas no Novo Testamento, da ovelha perdida, da dracma perdida e mais alguns perdidos. A dracma se perdeu onde? Fora ou dentro da casa? Dentro. A ovelha se perdeu onde? Fora do aprisco ou dentro do aprisco? Dentro, porque estava junto com o aprisco, junto com as outras. Então o afastamento aqui não é aquele afastamento de alguém que foi lá para fora. Há pessoas que estão se afastando de Deus dentro da casa de Deus. Há pessoas que estão se afastando de Deus, mesmo supostamente dizendo que fazem parte do povo de Deus, mas estão se afastando de Deus. E quando nos afastamos de Deus, nós estamos indo por um caminho perigoso. Nós estamos indo por um caminho de afastamento que vai chamar sobre nós uma hora o juízo de Deus sobre nossa vida. Então, afastamento aqui não é sair da igreja com muitos... Não é sair, não. O povo se afastou de Deus estando na presença de Deus. E se nós nos afastarmos de Deus na presença de Deus, se nós não voltarmos, então nós sofreremos o juízo de Deus sobre nossa vida. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15 e 16 aqui no livro de Israel. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, continuou a avisá-los por meio dos seus profetas, porque tinha pena do seu povo e do templo e a sua casa. Mas eles riram desses mensageiros. Ei, pastor trouxa, sabe de nada, inocente, minha vida está aqui, estou aqui. Irmão, tem crente que eu não pergunto mais. Porque sabe, está tudo bem, irmão? Você está bem? Não, estou bem. Só faz uns 300 anos que não faz isso. Não, mas eu estou bem. Fica tranquilo, pastor, mas está bem. Ele está bem, não está bom, é? Assim estava aquele povo. Deus mandando os profetas, Deus avisando o povo, e o povo riu da cara dos profetas. Mas veja bem, rejeitaram as suas mensagens, zombaram deles. Finalmente, Deus ficou tão irado com o seu povo que não houve mais remédio. Meu irmão, não deixe a ira de Deus subir. Não deixe a ira de Deus aflorar. Porque vai chegar uma hora que não tem remédio mais para você. Que não tem remédio mais para a minha vida. Como não teve remédio mais para a vida do povo. O único remédio que Deus deu para aquele povo foi o cativeiro. Avança. Quando Deus não atende a oração, intercessória de um justo. Quando nossos pecados, como no caso do povo, ultrapassam todos os limites, não há oração que reverte o juízo divino. Não há, irmãos. Quando o meu pecado, quando o seu pecado ultrapassa todos os limites, não tem oração que resolva, não tem oração que afaste a ira de Deus sobre sua vida, sobre minha vida. Não tem oração que afaste a ira de Deus sobre o seu povo. Não tem oração que afaste o julgamento de Deus de sua vida, nem de minha vida, porque você chegou no limite com Deus. E aí Deus vai entrar com você com juízo. Olha o que diz 1 João capítulo 5, versículo 5:16. Pecado para a morte. Qual que é o pecado para a morte? A
apostasia, o afastamento de Deus. Não adianta orar por esse tipo de gente. É o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 28 e 29. Para aquele que está afastado de Deus, para aquele que está longe, irmão, eu vou dar uma ideia para vocês do que eu estou falando. Quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, Pedro lá de longe, e alguém dizendo: tu és um dele lá. O que Pedro respondeu? Não, eu não. Não, tu és sim, rapaz. Tua voz, o teu falar lhe condena, o teu jeito de... Não. Eu não sou dele, não. Aonde Pedro estava? Pedro estava de longe, somente olhando o final trágico de nosso Senhor Jesus Cristo. O afastado é assim. Ele fica de longe, olhando, vendo, não se envolve, não chega, não faz, não anda, porque ele fica de longe, porque ele está se afastando dia a dia da presença do Senhor. Irmão, quanto mais longe você estiver de Deus, mais frio tu vai ficar. Quanto mais longe de Deus, mais sem ânimo, mais sem força. E aí eu vou dizer mesmo, você goste ou não gostando, eu vou dizer mesmo. Quando você fizer da sua vida um culto por dia, um culto por mês, você está se afastando do Senhor. Paulatinamente você perde prazer pelas coisas de Deus. Já não tem prazer de orar, já não tem prazer de louvar, já não tem prazer de congregar, já não tem prazer de servir a Deus mais, porque você está como Pedro, somente olhando de longe o sofrimento da obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Quem atrai o juízo de Deus não é Deus. Quem atrai o juízo de Deus sobre nós somos nós mesmos. Não é Deus que traz o juízo. Somos nós que atraímos o juízo de Deus, porque o prazer de Deus é abençoar os seus filhos. Amém? Amém. Mas nós atraímos o juízo de Deus sobre nossa vida. Nós atraímos o julgamento de Deus sobre nossa vida. Não é Ele quem traz o juízo. Somos nós que atraímos o juízo de Deus sobre nossa vida. Então, querido, se você viver essa vidinha aí, saiba que o que vai te acontecer é um juízo, porque Deus ama a sua alma, ama a minha alma, e Ele quer nos salvar para a glória de Deus. Nem que eu tenha que ver você aqui pulando, saracuteando que nem um macaco. Está doendo, pastor, está doendo, vai doer até você se converter. Mas tu vai se converter, porque Ele ama a minha alma, ama a sua alma, e quer salvar a minha vida, e quer salvar a sua vida, em nome de Jesus, porque Ele é o nosso Pai. E um Pai que ama é um Pai que disciplina os seus filhos para a glória de Deus, e traz os seus filhos para perto de si, para servi-lo em graça, em amor, em misericórdia, para a glória de Deus. Mas Deus fala para Jeremias, para Ezequiel, que tipo de pessoa que ele ia enfrentar? Homens obstinados de coração, Ezequiel 2,4. O que é obstinado? Poder de irmão, nós temos que ter o poder de quê? Poder de Deus. Mas o obstinado é aquele que tem o poder de resistir. Deus fala, Deus avisa, Deus mostra, Deus alerta, e o cabra tem o poder de resistir à voz do Senhor, à vontade, não se dobra, não se deixa quebrantar pelo Senhor, não se deixa moldar pelo Senhor, porque ele é resistente. É o coração obstinado, aquele que tem poder de resistir à voz do Senhor. É o teimoso, inamovível, ele fica ali. Deus está falando, Deus está alertando, Deus está avisando, mas o bicho é teimoso, não sai dali de jeito nenhum. É um obstinado de coração. Deus está dizendo a Ezequiel: é com essa gente que você vai trabalhar, com gente teimosa, com gente dura, com gente resistente. Mas continue profetizando, porque saberão que houve um profeta entre eles. Continue falando, porque vão saber que o Senhor levantou a sua vida, a minha vida, para chamar-nos ao arrependimento em nome de Jesus. Avança. Sobre a intercessão de Noé,
Daniel e Jó é que Israel deve ser. 3 homens retos, 3 homens justos, 3 homens íntegros que andavam na presença de Deus. Ezequiel diz: mas Senhor, se tiver Noé, Daniel e Jó, o Senhor vai destruir a cidade? Vou destruir a cidade, porque a justiça deles não justifica os filhos de Israel. Quando Deus chama Daniel, Noé e Jó, ele diz: mesmo que esses homens estejam no meio do povo, o juízo virá. Irmão, não se engane não. Não, mas eu estou aqui no meio do povo de Deus aqui. Você acha que Deus vai trazer juízo? Eu estou aqui no meio do povo. Meu irmão, ninguém justifica ninguém. Aquilo que eu faço não justifica a sua vida. Aquilo que eu faço não livra você do juízo. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Aquilo que eu fizer vai recair sobre mim, não vai recair sobre meu irmão. Então por isso que Deus fala: olha, Ezequiel, se tivesse aí Noé, se tivesse aí Daniel, se tivesse aí Jó, e outro texto vai dizer: se tivesse aí Moisés e Samuel, a justiça deles não salvaria este povo, eu traria o juízo da mesma forma. Então, querido, não pense porque você está aqui no nosso meio. Eu estou aqui no meio do povo. Não, Senhor, aquilo que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer sobre minha vida, sobre sua vida. Se Deus tiver que trazer juízo sobre a luz divina, não vai ser 10 justos que vai afastar esse juízo, não. Porque aquilo que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer, porque ninguém justifica ninguém nesse negócio, a não ser o sangue do Cordeiro. Amém, meus irmãos? Portanto, fiquemos diante do Senhor. Ouçamos a sua voz. Ouçamos seus oráculos, para que não atraiamos sobre nós o juízo divino. Quem atrai o juízo de Deus sobre nós não é Deus, mas é você mesmo. Avança, João Deus. Avança. Pode avançar. Pode avançar. Pode avançar. Eu expliquei isso daí. Aí. O que nós aprendemos com tudo isso? Primeiro, Deus é um Deus longânimo. Deus avisa. E Deus espera que nós nos convertamos para a glória de Deus. Deus avisa e nós espera que nós demos uma resposta positiva ao seu aviso em nome de Jesus. Se o povo tivesse ouvido, o juízo não teria vindo. Segundo, Deus é justo e retribui segundo as nossas bondades ou as nossas maldades. Deus é justo. Ele vai retribuir segundo as suas bondades, mas Ele também vai retribuir segundo as suas maldades. Terceiro, andemos diante de Deus e não recairá sobre nós o juízo divino. Porque quem atrai juízo divino sobre nós não é Deus. Somos nós que atraímos o juízo de Deus quando não damos ouvido à voz do Senhor. Amém, meus irmãos? Os diáconos, venham para